Pessoal, tudo bem? A obesidade infantil como sintoma da precarização do bem-estar nas relações contemporâneas, tanto do ponto de vista, por exemplo, da relação que uma criança deveria ter com as outras crianças, no sentido da sociabilização com essas crianças, quanto em relação, por exemplo, à precarização da relação com os pais, com os responsáveis que precisam muitas vezes trabalhar pra caramba e não conseguem também ter informação suficiente para prover seus filhos de uma alimentação que seja adequada, nutritiva e que não provoque esse tipo de coisa, beleza? Aí eu fiz o texto, só para que vocês possam verificar que é um texto que ficou ruim, depois eu vou postar também aqui a avaliação desse texto. Fiz esse texto de propósito, assim, é óbvio, para a gente poder estudar também os problemas que são mais recorrentes, que podem eventualmente aparecer, que a gente vai ter que corrigir aí, tá? Então eu geralmente pego aí alguns textos durante as minhas correções, as minhas devolutivas, eu vou preenchendo alguns quadros aí do tipo de desvio que mais aparece e construo meu próprio texto com esses desvios, primeiro para não expor ninguém, que não tem necessidade disso, afinal de contas é natural. E segundo, que eu acho que é mais direcionado, dá para a gente perceber melhor o que tem que se alterar, o que tem que mudar. Eu comecei assim: o filósofo alemão Arthur Schopenhauer considerava que colocar a própria saúde abaixo de qualquer outro bem é o maior equívoco que um ser humano pode cometer. O princípio schopenhaueriano, todavia, não parece se aplicar ao contexto infantil no Brasil atual, pois a precarização das relações sociais tem apresentado como efeito o aumento da obesidade infantil, tanto por causa da desigualdade social, quanto pela escassez de informações disponíveis à população sobre nutrição. Desse modo, para que a infância seja melhor aproveitada no país, urge uma análise cuidadosa do problema. E olha só como essa redação começa. Logo de cara, uma citação de peso do filósofo Arthur Schopenhauer. Uma abertura super ambiciosa, Já estabelece um tom sério, culto. Parece um começo bem promissor, não parece? Pessoal, eu fiz a apresentação do tema com uma contextualização. Eu fiz uma paráfrase daquilo que se considera uma citação do Schopenhauer, quando ele diz que o maior erro que um homem pode cometer é sacrificar a sua saúde acima de qualquer outro bem. Tem relação com o tema, porque eu vou falar de saúde na segunda frase, na apresentação do problema, então coloquei um todavia, já que o princípio do Schopenhauer valoriza a saúde, mas não é o que tem sido observado no caso das crianças, beleza? Então coloquei todavia, que equivale a porém, para poder fazer essa oposição entre as duas ideias. Junto com o tema e o problema, eu já apresentei os dois pontos que eu vou abordar lá no desenvolvimento: desigualdade social e escassez de informações. Então, tá beleza. Só que tem um problema aqui. O problema aqui é o seguinte, está na segunda frase. Olha só. A precarização das relações sociais tem apresentado como efeito o aumento da obesidade infantil. Vocês observaram que esse tem foi acentuado, acento circunflexo. Esse acento circunflexo é utilizado para diferenciar ele tem, singular, de eles têm, plural, que aí no caso teria o acento. A grande questão é a seguinte: quem tem apresentado como efeito o aumento da obesidade infantil? A precarização das relações sociais. Então, o sujeito, o núcleo dele é precarização, está no singular, não é? A precarização tem apresentado como efeito o aumento da obesidade infantil. Se precarização é singular, o verbo tem que concordar com precarização e precisa também estar no singular, não é? Não pode ter esse acento circunflexo. Se você coloca o acento circunflexo, quer dizer que ele está no plural. E aí está errado, Competência 1 caiu. Tem mais um probleminha. Desse modo, para que a infância seja melhor aproveitada. Pessoal, o seguinte, melhor funciona como adjetivo até comparativo. O melhor aluno veio falar comigo. Então, por exemplo, maravilha, melhor aluno. Você tem a palavra melhor qualificando aluno. Ótimo, esse é o uso. No entanto, aqui a gente tem melhor aproveitada. Adjetivo qualifica nome, não é isso? Aluno, melhor aluno, as melhores redações, Agora, aproveitada não é substantivo, beleza? É um verbo, e esse verbo está no particípio. Então, quando for qualquer verbo no particípio, tipo, o São Paulo jogou mal porque o time estava
Aliás, o São Paulo jogou bem porque o time estava melhor armado. Não existe isso. Armar é o verbo, armado é o adjetivo, não é verdade? O adjetivo não, o particípio. Então, quando for verbo e particípio lá na frente, é mais bem. Você vai achar estranho, mas é mais bem, né? Mais bem existe sim nesses casos. Então, para que a infância seja mais bem aproveitada no país. Toda vez que a gente tiver verbo e particípio, vai ser assim. O texto estava mais bem escrito, a aula foi mais bem explicada, o material estava mais bem construído, né? Beleza? Então o verbo particípio é mais bem. Não tem outro jeito de você colocar o advérbio em ordem social, né? Os alimentos processados e ultraprocessados, desse modo, são em geral mais baratos que os alimentos orgânicos. Segundo o sociólogo Jean-Pierre Paulin, ele afirma que a obesidade é um resultado do domínio do mercado sobre o indivíduo, deixando o próprio ser humano em segundo plano. Ademais, a necessidade do país, aliás, a necessidade dos pais de trabalhar cada vez mais junto ao menor poder aquisitivo, fazem crescer o consumo de alimentos que são mais nocivos à saúde e que provocam aumento de peso em pouco tempo. E isso atinge diretamente as crianças brasileiras menos favorecidas socialmente. Dessa forma, a obesidade e suas consequências atingem pessoas que já são negligenciadas em muitos aspectos. Tá, eu estou argumentando, então na verdade eu tenho que provar que a desigualdade social é um entrave, é um problema aí que pode provocar, né, uma ampliação dessa precariedade nas relações e, né, por consequência disso, a obesidade infantil, beleza? A primeira coisa que eu trouxe é a prova disso. Alimentos processados e ultraprocessados são mais baratos, isso é fato. Coloquei Jean-Pierre Paulin, que é um sociólogo, né, e ele realmente fala isso. A obesidade representa ali, né, de alguma forma, exemplifica o domínio do mercado capitalista sobre o ser humano. O ser humano fica em segundo plano. Não importa o que ele vai comer, né, importa que haja lucro, beleza? Então tá certo. Agora, tem uns probleminhas aí, cara, né? Porque, primeiro, segundo o sociólogo Jean-Pierre Paulin, ele afirma que, gente, quebrei a primeira parte da frase, né? Houve uma quebra sintática bem grave ali, cara, porque se eu estou dizendo que é segundo o sociólogo Jean-Pierre Paulin, esse ele afirma já está subentendido no próprio coletivo, né? Não tem que colocar, se você já usou segundo ou de acordo com, esse ele afirma, ele argumenta, ele diz, né? Não existe isso, beleza? Só se fosse o sociólogo Jean-Pierre Paulin afirma que, aí tudo bem, né? Mas eu usei segundo. Então, segundo o sociólogo Jean-Pierre Paulin, a obesidade é um resultado do domínio, a palavra está sem acento, né? Tem que ter acento, domínio, paroxítono termina em ditom. Você sabe, por exemplo, que a palavra relógio tem acento, não é? Vai pela lógica, né? Se relógio tem acento, a sílaba tônica é a mesma, está na mesma posição, de domínio. Você também tem um finalzinho parecido ali, tem que ter acento em domínio. Agora, na outra frase, eu mandei um ademais, e ademais é a mesma coisa que além disso. A grande questão é, eu falei que o Jean-Pierre Paulin mostra que a obesidade é domínio do mercado sobre o indivíduo, e agora eu vou analisar isso em relação ao tema, né? Eu vou analisar o que disse Jean-Pierre Paulin em relação ao tema. Ademais, acrescenta, mas eu não estou acrescentando nada, né? Eu vou retomar o que foi dito pelo Jean-Pierre Paulin, cara, para eu poder desenvolver esse negócio. Não estou acrescentando mais um ponto de vista, mais um argumento, não existe acréscimo, existe uma continuidade do pensamento, teria que ser nesse viés, nesse sentido, assim, a necessidade dos pais, né, e por aí vai, beleza? Tá. Fazem crescer o consumo de alimentos. O que faz crescer o consumo de alimentos? A necessidade dos pais de trabalhar. Necessidade é singular, faz no singular. A necessidade faz crescer, belezinha? E que provoca um aumento de peso, tananã. Dessa forma, lá na última frase, dessa forma a obesidade e suas consequências têm acento, pelo mesmo motivo que domínio tem acento, né? No caso, consequências é o circunflexo, vulgarmente conhecido como chapeuzinho do vovô. As negligenciadas é uma questão mesmo que eu errei na hora de digitar, beleza? Não é negligenciada, tá? É erro de digitação.
Então já deu para perceber. Outro sim, a falta de informação impacta diretamente no problema da obesidade infantil. Sob essa ótica, o livro Vidas Secas mostra como o menino mais velho e o menino mais novo sofrem os mesmos dramas de seus pais, sem nenhum acesso à educação formal, submetidos à fome e desnutrição. Dessa forma, ao contrário da carência alimentar no livro, os alimentos com excesso de açúcar dados às crianças, assim como outros alimentos altamente calóricos e nocivos, agravam o problema. Além disso, a atividade física não é estimulada e o uso demasiado de telas é permitido por pais desinformados. Consequentemente, problemas decorrentes do sedentarismo serão visíveis nesses indivíduos de forma precoce. Tem vários problemas, né? Para começar, primeira frase, tranquilo, outro sim, além disso também, então, né, como eu vou acrescentar aqui uma análise, tá tudo bem usar outro sim. Só que eu usei Vidas Secas. Agora a questão é a seguinte: toda obra ilustrativa, Vidas Secas é uma das obras mais importantes para mim da história da literatura mundial, que tem um dos capítulos mais líricos, apesar do narrador ser muito objetivo e seco, mas é um dos capítulos mais líricos da história de toda a literatura, que é um dos personagens mais... não tem nem adjetivo para cachorrinho baleia, assim como não tem também para o Fabiano, para os meninos, né, no caso. Só que ele ilustra, né, porque é um livro de ficção, apesar de representar muito uma realidade, mas é um livro de ficção. Então você não vai fortalecer tua argumentação se você associar uma prova do que você está dizendo com algo que é uma ilustração do tema, né? Então eu fiz uma afirmação: a falta de informação impacta diretamente nisso. Eu tenho que provar. Tem a prova? Tem, né? Porque, por exemplo, os pais não, eu afirmei isso, os pais oferecem alimentos com excesso de açúcar, né? Além de outros alimentos mais calóricos. A atividade física não é estimulada, o uso demasiado, o uso excessivo de telas, né? É permitido, isso tudo por pais que são desinformados, não é que eles querem fazer mal, mas a informação não chega. Então tem a prova, né? A prova de que a desinformação colabora com o problema. Mas é muito mais interessante eu trazer alguma coisa que aprofunde isso e que discuta essa realidade de alguma forma, né, ou possa ser usado pelo menos para discutir essa realidade, do que alguma coisa que é da ficção, alguma coisa que é fictícia. É sempre muito mais interessante utilizar esse tipo de repertório mais ilustrativo, né, do filme, do livro, da série, lá na introdução, que é o momento de expor mesmo, né? A introdução é aquele momento que você não vai ficar argumentando, é para apresentar, então vai ficar ótimo. Agora aqui também não foi uma boa escolha, até porque a gente está falando de obesidade infantil, e isso não tem a ver realmente com o universo do livro. A gente pode até entender que de repente a questão da nutrição é um problema também, que afeta os meninos, né? E a própria obesidade também afeta pessoas mais pobres, e a gente sabe disso, mas não foi uma boa escolha, para falar a verdade, assim, porque não tem a ver diretamente com a obesidade infantil. Portanto, urgem medidas para combater o problema. Assim, cabe ao Ministério da Saúde, por meio da conscientização populacional acerca dos riscos de permitir a ingestão excessiva de alimentos que provocam a obesidade nas crianças, a fim de evitar problemas de saúde que podem incapacitar as pessoas dessa faixa etária. Está horrível. A gente vai intercalando muita coisa, né? Cabe ao Ministério da Saúde, vírgula, por mim, vírgula, com propósito. Aí você esquece, cara, que você colocou cabe ao Ministério da Saúde lá no começo, e isso fica sem continuidade, ficou quebrado. Cabe o que ao Ministério da Saúde? Cabe o que? Não apareceu o verbo. Cabe fazer o que? Construir o que? Né? Cabe proporcionar o que? Beleza? Não tem isso, cara, então não tem ação. Como não tem uma ação, como que você vai colocar um modo e meio, né, de viabilizar uma ação que não existe? Então o modo e meio também não está válido. Como é que você vai colocar uma finalidade para uma ação que não existe, não apareceu, também não está válido? E a fim, galera, é separado. Existe a fim junto? Existe, mas a fim como finalidade, significando para, é separado, né? Então está muito problemático esse negócio aqui. Tinha um problema lá no começo também, ó. Ou não tinha? Não tinha não, né? Não tinha não. Era isso, beleza? Mas assim, eu fiz um projeto no qual eu abordei, e depois eu vou fazer o texto direito, claro, mas assim, eu abordei como tese, né, no caso, que esse problema, uma outra tese, acho que mais interessante, inclusive, seria falar justamente sobre o excesso de telas, por exemplo, esse sedentarismo, né, provocado pelo excesso de telas,
e a relação dos pais com os filhos, né, que não conseguem ter nem tempo e nem informação para lidar com a nutrição dos próprios filhos. Então, acho que esses dois pontos seriam relevantes. Tanto a sociabilização entre as crianças, né, por causa do excesso de telas, ou por causa do sedentarismo, ou por causa do sedentarismo, e uma distância dos pais em relação à informação e uma permissividade que vai ser provocada pela quantidade de trabalho, né, que os pais precisam exercer no dia a dia e não podem, acabam não conseguindo ter um cuidado maior com os filhos, né, para com a alimentação dos filhos, no caso. É isso. Qualquer dúvida, estão na área, estão à disposição. Vou postar essa análise também com o notebook LM, tá? E essa é a grande questão que a gente vai investigar. Porque olhando por cima, o texto até segue a estrutura, aborda o tema, cita a fonte. Então, onde foi que as coisas desandaram? É o que a gente vai descobrir. Bom, vamos lá para a nossa análise para desvendar os problemas que, como a gente vai ver, vão muito além da superfície. E a gente começa pela fundação, pela base de tudo, a língua e a coesão. Foi aqui que a estrutura do texto começou a apresentar as primeiras rachaduras. O ponto aqui é o seguinte: errinhos de gramática não são só detalhes bobos. Eles quebram completamente o ritmo da leitura, diminuem a credibilidade e forçam quem está lendo a parar e decifrar a frase, em vez de simplesmente absorver a ideia. E olha só esse exemplo clássico, um erro bem comum de concordância verbal. O sujeito da frase é a precarização, que está no singular. Portanto, o verbo tem que ser tem, sem acento. Um detalhezinho que, no final, faz toda a diferença. E aqui temos ela, a crase. Um erro muito, muito comum. A expressão nocivos a pede a preposição e saúde é uma palavra feminina. Juntando os dois, a gente tem o a com acento grave. Sem ele, a norma culta da língua fica para trás. Esse é outro caso que aparece o tempo todo. Afim, tudo junto, é um adjetivo, que significa semelhante. Mas para indicar um objetivo, uma finalidade, a expressão correta é a fim de, separado. Uma troca que muda completamente o sentido do que se quer dizer. Então, para resumir a história, os problemas na fundação do texto foram vários. Concordância, acentuação, crase e, além disso, algumas repetições desnecessárias e frases meio mal estruturadas que prejudicaram a fluidez e a clareza da leitura. Ok, base analisada, agora vamos para o coração da redação, a força dos argumentos e o uso do repertório. E esse é um ponto crucial. Não basta só citar filósofos ou livros famosos por citar. A fonte precisa ser pertinente, relevante e usada de um jeito que realmente fortaleça o argumento que está sendo construído. É a tal da qualidade, que supera e muito a quantidade. Mas é justo reconhecer quando algo funciona. A citação do sociólogo Jean-Pierre Poulin, que relaciona a obesidade com o domínio do mercado, foi um acerto. Ela se conectou direitinho com o argumento sobre desigualdade social e consumo de processados. Ponto positivo. No entanto, a redação também cita uma obra icônica da nossa literatura, Vidas Secas. À primeira vista parece uma ótima escolha, né? Um repertório de peso. Mas vamos pensar um pouco. Qual poderia ser o problema aqui? E aqui está a falha central. A redação discute a obesidade, um problema de excesso, e vidas secas. Bom, Vidas Secas retrata a fome, a desnutrição, a falta extrema de alimentos. São contextos completamente opostos. Com isso, a conexão soa forçada, não funciona. Em vez de fortalecer o argumento sobre a desinformação nutricional, essa citação acaba desviando o foco e mostrando que a aplicação do repertório não foi muito estratégica. Seguindo em frente, vamos analisar a parte final do texto, a proposta de intervenção para resolver o problema. Para ser considerada completa, uma proposta de intervenção precisa responder a 5 perguntas básicas. Quem vai fazer? É o agente. O que será feito? É a ação. Como será feito? É o meio ou modo. Para quê? É a finalidade. E, por fim, um detalhamento extra sobre um desses elementos. E se a gente olhar essa tabela, fica bem claro o que aconteceu. Das 2 propostas da redação, ambas têm agente e finalidade. A segunda até tem uma ação concreta, mas o ponto fraco é evidente. Nas 2 falta o como. Falta o meio, o modo de fazer e falta também o detalhamento. O grande problema aqui é a falta de concretude. Dizer que o Ministério da Saúde deve promover conscientização é vago demais. Como? Por meio do quê? Da mesma forma, implantar uma disciplina de nutrição é uma boa ideia, mas como isso seria feito na prática? Faltou o plano de execução.
Bom, com o diagnóstico feito, vamos para a parte boa. Qual é a receita para melhorar? Qual é o caminho para a excelência? O caminho pode ser resumido em 4 passos bem claros. Primeiro, dominar a norma culta é inegociável. Segundo, selecionar um repertório que sirva como uma luva para o argumento. Terceiro, aprofundar a discussão, ir além do superficial. E quarto, detalhar a proposta de intervenção para que ela seja completa e pareça viável. E olha só a diferença que uma proposta bem detalhada faz. Ela define o agente, a ação de promover campanhas, o meio, que são as mídias de massa, a finalidade e até um detalhamento, como treinamento de agentes. Os 5 elementos estão todos aí, claros e conectados. E para terminar, fica a reflexão. Depois de analisar todos esses pontos, da gramática ao repertório, qual desses erros se destacou mais? Qual deles serve como um ponto de atenção para qualquer um que queira aprimorar a escrita? Identificar esse ponto já é o primeiro grande passo para a evolução.